Olá, eu sou Rayane Maia, sou advogada, especialista em Direito Médico, pós-graduação na UERJ, sou do Rio de Janeiro, tenho um escritório especializado na defesa médica e de outros profissionais da saúde e também de alguns pacientes em face de operadoras de plano de saúde aqui no Rio de Janeiro. Também sou presidente da Comissão de Direito Médico da ABA e membro da OAB, da Comissão de Direito Médico da OAB aqui do Rio. Bom, não vou me adentrar muito nisso, né, de currículo. Estou muito feliz em fazer parte desse congresso de Direito Médico, proporcionado pela Verba Jurídico, ao lado de outros grandes nomes na área do direito médico. E hoje eu vou falar um pouco com vocês de um tema que, ao meu ver, é muito importante, mesmo antes desse período que a gente está vivendo, mas nesse período se torna ainda mais importante, que é a gestão de riscos na prática médica. Vou abordar um pouquinho dessa gestão de riscos, tanto para as instituições de saúde, quanto para o médico propriamente. A gente sabe que as ações judiciais envolvendo saúde e atividade médico-hospitalar, ela tem crescido muito no país, na verdade, de forma global, mas esse crescimento ele tem íntima relação com a falta de cultura preventiva dos profissionais e dos gestores da área da saúde. Tá? A gente tem, infelizmente, uma cultura muito precária dessa parte de prevenção e predição, que a gente vai ver um pouquinho a diferença entre esses dois termos mais adiante. E muitos profissionais, eles acreditam que o seguro médico é salvador de tudo, né? Esquecendo essa ideia de predição, de prevenção, de gerenciamento de riscos. Realmente, não adotam uma assessoria jurídica adequada para se formular uma gestão de riscos, um bom gerenciamento de riscos. O compliance ainda está entrando e é cada vez mais notória a importância do compliance em diversas áreas, mas também em saúde, né? E assim, esses hospitais e os próprios profissionais ficam cada vez mais suscetíveis realmente a erros, a um processo judicial por conta dessa falta de cultura da ideia de gerenciamento de riscos, tá? Então, o objetivo aqui é trazer um pouquinho do que é isso, entender como aplicar esse gerenciamento na prática médica, tá? Vamos começar pela nossa realidade em saúde hoje. De acordo com dados do CNJ, a gente já tem mais de 2 milhões de ações por ano em saúde. Só de erro médico, ano passado, a gente teve mais de 100 mil ações. E aqui pelo gráfico vocês podem ver que as ações, né, têm crescido de forma exponencial, a judicialização da saúde é devido a uma série de fatores, né, não é apenas uma causa isolada, são diversas causas que têm por objetivo, que acabam aumentando a judicialização da saúde. Nunca é culpa só de um personagem, só do paciente, porque ele quer entrar com ação, como muitas pessoas acabam transferindo essa culpa, mas sim de diversos fatores que a gente vai ver aqui. Então, quais são as possíveis causas dessa judicialização? Alguns dos principais fatores que eu posso citar seria um número cada vez maior de necessidades e expectativas não satisfeitas. Os pacientes hoje, eles chegam ao consultório, eles chegam ao médico com uma expectativa maior, com necessidades maiores, até por conta dos avanços tecnológicos na área da medicina e pela informação, né, que é cada vez mais ampla. Então, o paciente já vai ao consultório buscando uma determinada expectativa realmente, como é a expectativa, né? Ele quer aquele resultado. O médico tem que ter muito cuidado com isso para que ele não prometa um resultado, né, e acabe assumindo uma obrigação de resultado. Mas é preciso compreender um pouco mais dessa realidade e estar apto a atender essas novas expectativas, essa nova relação médico-paciente. Os pacientes chegam cada vez mais informados também, ou até desinformados, mas que acham super informados, né? Já vem com aquela ideia de Dr. Google. A facilidade do acesso ao Poder Judiciário, né? Qualquer um pode entrar com uma ação, o acesso é universal, e uma proteção à parte hipossuficiente. Então, como a gente já tem de forma pacífica pelos tribunais, por mais que a gente que atue na parte de defesa de profissionais da saúde e médico, a gente não entenda tanto pela aplicação do CDC à relação médico-paciente, mas os tribunais vêm entendendo que o CDC se aplica à relação médico-paciente. E assim o paciente ele é considerado a parte hipossuficiente, né, a parte ali mais vulnerável da relação.
então ele tem uma certa proteção maior, tá? Um outro possível fator seria a vantagem econômica de se propor ações judiciais. Infelizmente, a gente vê na prática que alguns pacientes, mesmo sem ter tanta razão, eles acabam entrando com uma ação judicial, interpondo uma ação por conta da possível vantagem econômica. Péssimas condições de trabalho que muitos profissionais vivem, isso é uma realidade fática que, infelizmente, faz com que o risco se torne maior para os profissionais da saúde. É só a gente olhar para o sistema de saúde, onde a gente vê, infelizmente, muitos hospitais com condições inadequadas de trabalho para os médicos, né, e para todos os profissionais que ali trabalham. E isso realmente é um fator de risco. A redução da humanização do atendimento, um número cada vez maior de atendimentos e um dia priorizando a quantidade ao invés da qualidade. Então, essa também é uma realidade, principalmente com a inserção dos atendimentos pelas operadoras de plano de saúde, onde os médicos acabam tendo que atender um número maior de pacientes em um só dia, e essa escuta ativa ao paciente acaba sendo cada vez mais reduzida. Isso faz com que reduza, né, um pouco da humanização do atendimento e ele prejudique realmente a relação médico-paciente. Então, isso precisa ser gerenciado de forma adequada para que não haja esse prejuízo. E as falhas de comunicação em saúde, que é até um ponto que eu vou focar mais aqui, porque é uma das principais causas de eventos adversos, tá? De falhas em saúde. Então, quais são as causas mais comuns que chegam ao judiciário? Aqui não tem uma ordem certa, também não é um rol taxativo que eu trouxe aqui, apenas exemplificativo, mas que são as causas principais. Então, a gente vê erros de diagnóstico, a gente vê erro médico, consequências inesperadas de um procedimento, ausência de dever de informar corretamente, as falhas de comunicação, que, como disse, é uma das principais causas, o sigilo médico rompido indevidamente e condições pessoais do médico, como eu falei aqui, a falta de equipamentos de proteção, condições precárias de trabalho, né? E essas causas não são só do Brasil, elas são globais, tá? E o maior problema é que no Brasil, muitos desses eventos adversos, eles são evitáveis. Ou seja, com o correto gerenciamento de riscos, eles poderiam não vir a ocorrer. A falha de comunicação, por exemplo, ela é uma das causas de eventos adversos evitáveis. E ela está entre as causas raízes de mais de 70% dos erros na atenção à saúde. Então, a efetividade da comunicação, por exemplo, entre os profissionais da saúde e entre esses profissionais e os pacientes, ela eleva, sem dúvidas, a qualidade da assistência, a segurança do paciente e a própria redução de litígios. É um fator chave que a gente precisa se preocupar. E só para elucidar a diferença de comunicação para informação, que são palavras que muitas pessoas acabam confundindo, informar é o mero ato de transmitir uma mensagem. Então, quando você transmite uma mensagem, você está informando. Diferentemente da comunicação. Quando você vai comunicar, você precisa transmitir uma mensagem e receber outra mensagem como resposta. Aí sim você está realmente se comunicando. E no setor da saúde, a comunicação ela não é apenas uma troca de informação. Ela é, então, a construção de sentidos, é o que vai nos fazer repensar, conhecer, compreender aquele cenário realmente. Aí a gente vai ver que tem algumas técnicas, algumas formas de comunicação em saúde que facilita muito e reduz muito a possibilidade de riscos em saúde. Outro que eu trouxe uma pesquisa, né, realizada em hospitais afiliados a Harvard, que identificou a comunicação como fator crítico em 30% dos casos de negligência. Então, os casos, incluindo 1.744 mortes, envolveram histórias de graves falhas na comunicação. Para vocês verem que não é um número baixo, né, é um número bastante expressivo. E, segundo a OMS, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos relacionados à assistência aos pacientes. Tá? Isso leva-se a investigar e a propor soluções para a prevenção dos danos, obviamente. Aqui só um exemplo trazido pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, relacionando a comunicação entre médicos e enfermagem, onde o maior problema é a omissão. Existem várias formas de falhas de comunicação. Uma delas é a omissão, que é uma das a maior modalidade de falha.
e seria, né, a falta de informações e de clareza. Ou uma informação passada para a pessoa errada, esse é um tipo de falha de comunicação, um contexto errado seria outro, e a omissão está aí entre a maior modalidade de falha de comunicação. Isso gera diversas consequências, como atraso no tratamento, a insatisfação do paciente, e realmente, né, o pior de todos, que seria um dano efetivamente ao paciente, ou o risco de dano. Tudo isso que a gente está vendo, esse cenário, como eu falei aqui, a nova relação médico-paciente, as novas expectativas do paciente, existem também novas tecnologias, né, os exames, novos direitos, novos conflitos, múltiplas exigências da coletividade e essas mudanças substanciais nas expectativas, né, do paciente, na relação médico-paciente. Diante de todo esse cenário, é preciso, então, cada vez mais a aplicação de um gerenciamento de riscos, especialmente, né, na saúde, que é um sistema extremamente complexo. Aqui eu coloquei, né, que os médicos ainda precisam lidar com o santo Google, porque o paciente hoje já chega no consultório com aquela ideia, já com prévio diagnóstico, baseado muitas vezes no Google. E na área da saúde, uma discussão quase nunca vem isolada. Tá? Isso a gente precisa ter em mente, porque um problema na saúde, geralmente, ele envolve discussões em várias áreas do direito, como direito civil, criminal, ético, administrativo. Quando surge um problema ali, geralmente esse problema vai se ampliar para outras áreas do direito. E saber que elas existem, que elas estão interligadas, né, integradas, é essencial. Então, a gente precisa se preparar para evitar a ação, é o principal, saber enfrentá-las quando houver, nessas múltiplas facetas, e buscar o acordo sempre que for conveniente, no melhor momento, e ter elementos para a própria defesa, tá? Sempre tentando mostrar ali, quando já há algum litígio, que ele não fez o que está sendo alegado, ou que ele fez ali o que devia ser feito de acordo com a melhor prática médica, né? Ou que ali, no caso, se deu o dano ocorreu devido à conduta, à culpa exclusiva da vítima, ou atuação de terceiro, caso fortuito, força maior, enfim. A gente precisa ter elementos para a defesa em uma instituição de saúde. Existe alguma coisa, então, que os médicos ou que as instituições de saúde possam fazer para nunca ter uma ação contra eles? Infelizmente, não, tá? Mas existem meios para a redução de riscos e prevenir sempre é o melhor remédio. Então, é isso que a gente vai começar a abordar agora. O que é, então, gestão de riscos? Como é que a gente pode definir uma gestão de riscos, um gerenciamento de riscos? Primeiro, queria adiantar que isso não é algo só aplicável à saúde, né? Isso é aplicável em qualquer área, na engenharia, isso é totalmente aplicado, tá? Em diversas grandes empresas isso é aplicado, as melhores empresas já vêm aplicando um compliance, uma gestão de riscos, mas isso precisa ser cada vez mais ampliado. E na área da saúde, por ser um sistema muito complexo, ele deve ser aplicado com cada vez mais frequência e responsabilidade, né? Então, como é que a gente poderia definir? Seria um sistema, né, ou um programa que tem por objetivo aprimorar as práticas cotidianas dos médicos, dos auxiliares, da equipe como um todo, né, visando alcançar um nível de confiança institucional, tá? Tanto no relacionamento com o paciente quanto da equipe, da instituição como um todo. E ela vai analisar, então, um rol de ações e omissões daquela atividade institucional, tá? De modo que vai contribuir para a redução dessa vulnerabilidade jurídica, tá? Ela, então, é a parte mais importante de uma empresa, porque ali a gente vai mapear todos os possíveis riscos, a probabilidade de um evento danoso ocorrer e quais os impactos esse evento ocasionaria à empresa, de modo que a gente vai fazer uma detecção, uma prevenção e uma resposta, né, que seria o remédio aplicado. A gente aqui trabalha com essa ideia de gestão de riscos até na própria assessoria jurídica que a gente faz para clínicas e instituições de saúde. A gente sempre traz, né, um questionário prévio e faz toda essa análise de gestão de riscos e é notória a redução realmente dos litígios quando a clínica se preocupa com isso, quando a instituição de saúde realmente tem esse tipo de assessoria baseada na gestão do gerenciamento de riscos. Isso também, para nós, advogados, é uma pergunta, assim, acho que é número 1 no programa de mentoria que eu tenho para advogados, né, que querem ingressar nessa área do direito médico.
todos os advogados chegam sem entender muito bem como funciona essa assessoria jurídica preditiva, esse gerenciamento de riscos. Então, é preciso que a gente que trabalha na área de direito médico, a gente amplie mais, fale mais sobre isso, né? Aborde mais esse assunto, porque é um assunto de extrema importância. E aí eu queria até falar um pouquinho sobre essas 3 modalidades que acredito que a maioria nunca tenha ouvido falar em predição, apenas em prevenção e correção. Porque as mais comuns realmente aplicadas são a ideia de prevenção e de correção, né? Correção, acho que todo mundo sabe que ela é realizada para corrigir um problema já existente. Então, houve ali um litígio, tá? Um problema já em andamento, a correção vai entrar para corrigir aquele problema, né? Para interromper aquele problema, para uma solução para aquilo que está já sendo desenvolvido. A prevenção, ela é realizada antes que um problema aconteça, né? Então, tem toda aquela ideia de prevenir, né? De evitar que um problema aconteça, para que não chegue à correção. Mas a predição, ela seria o melhor. O gerenciamento de riscos, ele se assemelha muito à ideia de predição. O que seria isso? Seria uma verificação regular, tá? Buscando antecipar esses problemas e evitar que a correção aconteça. Isso vai reduzir custos absurdamente, tá? Então, é como se fosse identificar o momento certo de realizar determinada ação, impedindo que aquele problema aconteça, tá? Impedindo determinados danos, né? Que podem ocorrer de acordo com a realidade da empresa, com a natureza jurídica daquela instituição. Tá? Então, essa ideia de predição é o que eu uso aqui no escritório quando eu faço assessoria jurídica preditiva e o gerenciamento de riscos, porque é a ideia mais ampla, realmente, e é a mais eficaz e é que reduz, na prática, os custos de uma instituição de saúde ou de um médico, uma clínica médica. E eu trouxe aqui um método para vocês, que também é aplicado em diversas áreas, não só da saúde, mas que se aplica muito bem ao gerenciamento de riscos em saúde, que é o método do queijo suíço. Esse método foi criado por James Reason em 1990, e o queijo suíço ele é uma forma de explicar o porquê essas falhas, os acidentes, esses desastres acontecem, né, em sistemas complexos. Então, ele é um modelo que funciona muito bem para análise, gerenciamento e prevenção de riscos. Em sistemas complexos, como o da saúde, com alta tecnologia, esses sistemas possuem várias camadas de proteção. Por isso, a ideia do queijo suíço, como vocês podem ver aqui na imagem, por que o queijo suíço, né? Porque cada componente de uma organização, ele é considerado uma fatia. No caso, aqui uma fatia de queijo seria considerado cada componente da organização. Então, aqui a gente tem como exemplo na área da saúde, uma fatia, uma camada seria a prescrição médica, a outra a dispensação de medicamentos, o outro o armazenamento, o outro a própria administração. E aqui vão ser adotadas, em cada uma dessas camadas, medidas de gerenciamento. Então, o erro de via de dose poderia ser esses buraquinhos seriam as falhas que podem vir a ocorrer, tá? Então, aqui, por exemplo, na primeira camada, o primeiro buraquinho seria o erro de via de dose, uma frequência ou uma medicação prescrita de forma errônea. Aqui, um erro no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria. Aqui, medicações parecidas guardadas junto. Então, no armazenamento, medicações semelhantes armazenadas junto. E na parte de administração, um profissional distraído que não faz aquela conferência, a dupla checagem dos medicamentos. A ideia do modelo suíço é que dificilmente uma dessas camadas, de forma isolada, ela vai chegar a ocasionar um dano ao paciente. Mas quando ocorrem falhas em várias dessas camadas, elas se unem e provocam um desastre, tá? Então, elas vão provocar uma grave falha na instituição ou ao paciente. Então, é preciso gerenciar cada uma dessas camadas de forma que o conjunto ele fique harmonioso, ele fique completo com a redução desses riscos, tá? Esse modelo do queijo suíço, ele divide as falhas em falhas ativas, que seriam as atitudes inseguras cometidas pelos profissionais, tá? Quando em contato direto com o paciente.
Então, seriam erros, né, ou falhas no cumprimento dos procedimentos definidos, né, que aí vai ter impactos ali direto de curta duração. E as condições latentes, que são decisões estratégicas, geralmente ali da parte de gerência, de alta gestão, que podem produzir efeitos adversos, tá? Como, por exemplo, uma pressão de tempo, equipamentos inapropriados, faltas de equipamentos de proteção individual adequados, uma exaustão da equipe médica ali. Então, isso pode vir a gerar também diversas falhas. E, de acordo com o modelo, como eu falei, quase todos os eventos adversos ocorrem, portanto, por conta da combinação dessas falhas ativas e das condições latentes. Tá? James Reason trouxe ainda algumas percepções que levaram à construção dessa teoria. Tá? Quais seriam essas percepções? Algumas delas. Os acidentes geralmente são causados pela coincidência ou convergência de múltiplos fatores. Tá? Um fator isolado é muito difícil, como eu falei, de ocasionar um dano a um paciente, mas quando eles começam a se unir, há diversas falhas, né, que ultrapassam essas camadas, essas barreiras, e aí vai ocasionar um acidente. Os fatores podem variar de atos individuais a erros organizacionais ou sistêmicos. Isso eu gosto muito de relacionar com a ideia de erro médico, por isso eu não gosto muito dessa nomenclatura erro médico. Por quê? O médico é quem está ali na ponta da cadeia, então muitas vezes é ele que é o profissional responsabilizado por aquele determinado erro. Mas, até aplicando aqui a ideia do queijo suíço, a maioria dos erros, se a gente for analisar, ele ocorre por um erro de sistema, né? Porque ele começa ali, muitas vezes, da recepção, vamos supor aqui a ideia, né, de um paciente que foi para uma emergência, um plantão ali, ele chegou numa emergência, ele vai passar por uma recepção, onde ele vai ser identificado, depois ele vai para uma triagem, onde ele vai passar por um enfermeiro, né? Vai ali fazer aquela checagem, só depois que ele vai para o médico, às vezes ele passa por um consultório, para só então chegar a um centro cirúrgico, por exemplo. E se há uma falha aqui nessa recepção, essa falha pode vir a ocasionar um dano muito maior lá na frente quando ele está no centro cirúrgico. E quem costuma ser responsabilizado? O médico que vai estar lá na ponta da cadeia. Então, na verdade, podem ocorrer falhas em diversas dessas camadas, né? E por isso o gerenciamento precisa ser completo, passando por todas essas etapas. E não o erro, na maioria das vezes, não é só do médico, né? Mas sim um erro organizacional ou sistêmico. E as falhas que podem contribuir para um evento catastrófico não têm impacto significativo quando ocorrem isoladamente, como eu já falei aqui algumas vezes. Os seres humanos, eles são propensos a erros operacionais e, por isso, requerem sistemas adequadamente projetados para mitigar esses riscos, né? Em qualquer sistema, principalmente quando se trata de um sistema complexo, a gente precisa de um gerenciamento que mitigue esses possíveis riscos. Tá? E o que englobaria, então, a gestão de riscos como forma de solucionar todas essas questões? O que eu poderia citar aqui como pontos-chave de uma gestão de riscos na área da saúde, né? Seria a padronização de informações digitais e a comunicação escrita, evitando-se abreviações ambíguas. Então, na comunicação escrita, é muito importante que se evite essas abreviações ambíguas. Isso a gente pode ver na prática, porque de hospital para hospital muda muito, altera as abreviaturas. E imagina um médico já cansado, né, que passou um dia inteiro no plantão em um hospital, vai para outro hospital, e naquele primeiro hospital se usava uma determinada abreviatura, e em outro já é usada outra. Você acha que um profissional já ali exausto, a chance de erro não é muito maior? Então, é preciso criar uma alternativa para que que esse risco seja reduzido, minimizado. E a comunicação escrita, evitando-se, portanto, as abreviações ambíguas, ela facilita essa redução de riscos, né? Pelo menos desse risco. A checagem dupla de informações é de extrema importância, sempre fazer uma dupla checagem, preferencialmente por um profissional diferente, não pelo mesmo profissional.
Então, alergias do paciente, isso precisa ser checado por mais de um profissional. Materiais de centro cirúrgico, identificar ali se está tudo que precisa no centro cirúrgico, tanto antes da cirurgia, durante e principalmente após a cirurgia, até para que se certifique de que nada ficou, né, dentro do paciente. A identificação do paciente também é muito importante, que haja essa dupla checagem, tanto lá naquela recepção, como eu falei, que é onde ocorre a primeira identificação do paciente, quanto depois, para que, caso tenha ocorrido um erro lá na parte da recepção, esse erro possa ser corrigido antes de chegar a ocasionar um dano ao paciente. Repetir para o interlocutor a informação, a ordem e a prescrição recebida. Isso é muito importante. E é algo fácil de se fazer. Então, por exemplo, um médico deu uma informação para a enfermeira, quando a enfermeira repete essa mensagem, houve a comunicação, como eu falei aqui. Então, nunca só informar, sempre comunicar, repetir a informação. Quando o outro profissional repete a informação, repete a ordem, a prescrição recebida, o profissional que passou a informação, ele consegue se certificar de que o outro compreendeu mesmo que houve comunicação. Registros em prontuários completos, atualizados, legíveis. Isso é de suma importância. O prontuário médico ele é, né, um dos principais documentos na relação médico-paciente, então isso é necessário ter um cuidado, uma atenção redobrada nesse documento. Sumário de altas com informações legíveis, claras e objetivas, sempre conversado com o paciente. Tá? O sumário de alta, ele precisa sempre ultrapassar as barreiras do paciente. Então, tanto o receituário, o sumário de alta. Se é um paciente idoso, se é um paciente analfabeto, você precisa redigir de modo que ele consiga compreender, até para que ele possa dar continuidade ao tratamento e que ele tenha, que o risco ali vai passar a ser compartilhado, porque se só você compreendeu, se só o médico compreendeu o que precisa ser feito depois que ele for para casa, o paciente não vai conseguir dar continuidade de forma adequada naquele tratamento, o resultado com certeza vai ser negativo e o risco ali, a responsabilidade vai estar só nas mãos do médico. A partir do momento que há uma comunicação, que há uma transferência também, um compartilhamento desse tratamento, dessa informação, das precauções, de tudo que ele deve manter no pós, né, depois que ele sair ali do contato direto com o paciente, esse risco passa a ser compartilhado, tá? Então é muito importante essa preocupação. Uso sistemático de ferramentas de comunicação, isso é muito importante também. Uso de código de barras para dispensação de medicamentos. Conferência dos itens de segurança pelo sistema informatizado. Checklist de segurança cirúrgica, isso eu falei também. Retiradas dos medicamentos potencialmente perigosos dos estoques assistenciais, tá? Para que não haja um risco ali de uma administração equivocada. A capacitação em programa eficiente de treinamento de profissionais, isso é muito importante, e não só dos profissionais para lidar com pacientes, mas também para lidar com os familiares desses pacientes, tá? Porque a gente vê muitos processos, né, muitos litígios envolvendo também os familiares desses pacientes. Quando não há ali uma atenção adequada, quando há uma informação passada do profissional num momento inadequado para esse familiar ou de forma inadequada, isso pode vir a gerar algum problema. Então, sempre um programa de treinamento desses profissionais para lidar realmente com os pacientes, com os familiares, tem a sua eficácia. Discussões interdisciplinares para a construção de um plano de ação pós-evento adverso grave. Tá? É preciso que todos ali estejam atentos e treinados para agir após um evento adverso grave. Tá? Então, ocorreu, o que vai ser feito agora? Qual vai ser o protocolo? Então, isso é muito importante. Tá? Rondas em setores envolvendo toda a equipe multiprofissional de gestão, para ter ali uma certa segurança, um gerenciamento. A divisão estrutural de competências, isso é crucial para a organização da atividade e também para que se possa identificar onde ocorreu eventual falha. Isso é muito usado no compliance, tá? Até para se identificar onde houve uma fraude, né? Onde houve ali alguma corrupção e onde ocorreu determinada falha, para que aquilo ali possa ser corrigido de forma adequada. Então, essa divisão estrutural de competências é muito importante. Padronização de conduta, tá? As famosas Red Rules, isso é muito importante também,
tá? Criar, né, padronizações de conduta para que todos consigam entrar naquele ambiente e já saber qual vai ser o protocolo, a padronização. E adoção de formulários, de instrumentos adequados que vão dar suporte à transmissão de informações. Algo que também a gente vê muito na prática, por exemplo, até no CTI, né? Não é só um médico que vai atender aquele paciente. Às vezes aquele paciente vai passar pela mão de vários médicos. E se essa comunicação, né, se essa transmissão de informação de um profissional para o outro não for feita de forma adequada, se, por exemplo, o prontuário ele não tiver redigido de forma adequada no sistema, o que foi administrado pelo médico anterior, o que precisa ser administrado pelo médico que vai substituir, isso tudo, essa transmissão de informação tem que estar muito bem feita. E com os outros profissionais da equipe também. O nutricionista precisa estar alinhado, o enfermeiro precisa estar alinhado, a pessoa da limpeza precisa estar alinhada, para que evite, né, para que reduza os riscos e evite danos ao paciente. E aí, passando para a prática médica, mais ali, né, médico-paciente diretamente, é muito importante se respeitar sempre o consentimento e a autonomia do paciente, tá? Isso é mandatório hoje, a gente já deixou de lado há muito tempo a ideia de relação médico-paciente vertical, hoje a relação médico-paciente está cada vez mais horizontal, ou seja, o paciente ele tem autonomia de decisão, isso é um direito do paciente e é um dever do médico respeitar sempre a autonomia, a escolha do paciente, tá? Falando, né, sobre todas as possibilidades de tratamento, qual que ele entende melhor na visão de médico, mas permitindo que o paciente faça essa escolha. Tá? Receitar de forma legível, isso é de suma importância, como eu falei, sempre procurando ultrapassar as barreiras do paciente, respeitar o sigilo profissional, algo, né, que é um princípio ético, manter um prontuário para cada paciente e redigido da forma mais completa, minuciosa e clara possível. Como eu falei aqui, é um dos principais documentos da relação médico-paciente, é o que ele é mais analisado no judiciário, então é preciso ter muito cuidado com isso. Até com armazenamento também, né? Não abandonar o paciente sem prévia comunicação, né, de jeito nenhum, ter em mente que o alvo de toda a sua atenção é a saúde do ser humano. E documentar seus atos, porque a justiça demanda provas, a gente precisa ter aqueles atos ali documentados. Isso não se trata de uma medicina defensiva, mas se trata de uma medicina realmente adequada, até para cuidado do próprio paciente. A análise e a melhoria da comunicação entre os profissionais da saúde e o paciente, como eu falei, a comunicação lá atrás é um dos maiores, né, das maiores causas de eventos adversos ao paciente. Então, na relação médico-paciente direta, essa comunicação também precisa ser melhorada e o gerenciamento de riscos precisa focar nessa ideia de comunicação eficaz. Isso humaniza o atendimento por parte do profissional de saúde e é a base da segurança do paciente. Tá? Então, o profissional ele precisa ser claro nas suas condutas, nas orientações, para que o paciente consiga colher aquele tratamento, dar continuidade nesse caminho e para que se garanta um bom resultado. Tá? A comunicação ela sempre vai ter, sempre é uma ideia de via de mão dupla. Tá? E aquele famoso processo de decisão compartilhada, ele nada mais é do que o resultado de uma boa comunicação. Isso aplica-se também ao termo de consentimento, tá? Que vai ser ali como se fosse a parte final, um resumo de tudo que já foi conversado, que já foi explicado, que já foi orientado, que já fez parte de todas as consultas anteriores, e isso vai ser colocado de forma resumida no termo de consentimento. Vai ser um documento, como se fosse disso tudo que já foi passado entre médico e paciente. E já há dados estatísticos, tanto no judiciário quanto nos conselhos de ética, que a negligência, a imprudência e a imperícia, né, que são modalidades de culpa do profissional, elas não são a causa determinante dos processos relacionados ao médico. Os profissionais altamente qualificados vêm sendo processados não por terem agido com culpa, mas sim por não terem prestado informações suficientes e pertinentes ali ao tratamento, ou então por terem ignorado os pacientes e seus familiares. Então, é muito importante essa preocupação, essa análise e melhoria da comunicação, mais uma vez. Aqui eu trouxe também mais um quadrinho do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que traz 6 passos para melhorar a comunicação com o paciente. Então, não tenha pressa, é preciso calma para se expressar de maneira adequada.
Isso em qualquer modalidade de atendimento. A gente hoje está diante de outras modalidades, da telemedicina, mas sempre tenha calma para se expressar da maneira adequada, tenha preocupação com aquilo tudo que eu falei do consentimento, do dever de informar, da autonomia do paciente, tá? Pratique empatia, colocando-se no lugar do outro, tá? Para entender as dúvidas, os anseios, as expectativas daquele paciente. Isso é algo também de muitos litígios, então entenda quais são as expectativas e seja bem transparente, para que o paciente não fique com aquela expectativa e depois se veja frustrado e acabe ingressando contra o médico. Ser sensível, né? Sempre perceber ali o melhor momento para cada tipo de informação, dar opções de horários e de formas de tratamento para que o paciente consiga exercer sua autonomia. Não economizar nunca nas informações, então explicar todos os procedimentos, as consequências, as alternativas, tudo. E sempre ter um canal de comunicação para o paciente, tá? Para que qualquer alteração ali, qualquer necessidade, ele consiga ter o contato com o médico. Então, resumindo, foco no paciente, base na prática adequada, fundamento na informação e consentimento e respeito ao sigilo e à confidencialidade. Aqui está a fonte que eu peguei, o Henrique Freire, maravilhoso esse livro, e ele traz isso que eu quis trazer essa ideia para vocês, porque acho que resume os pontos principais da relação médico-paciente. E o que muda, então, com a aplicação da gestão de riscos em saúde? Redução de custos, ponto número 1, tá? Porque isso não só dos custos administrativos, mas também de departamento jurídico. Isso vai evitar pagamentos de indenizações, tá? De acordos, custas judiciais. Também vai coibir ali os abusos da medicina assistencial defensiva, né? Muitos médicos, às vezes, solicitam uma série de exames desnecessários com medo ali de ter algum processo. Isso implica em um aumento exponencial de custos, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio disso, não que não passe nenhum exame, mas também que tenha um certo equilíbrio. Isso tudo a gente consegue verificar com uma adequada gestão de riscos. Aumento da credibilidade, tanto dos profissionais quanto da instituição, o aumento da credibilidade é notório, e o aumento da satisfação do paciente, dos familiares, dos seus representantes legais. É óbvio que um paciente, que os seus representantes, eles vão se sentir muito mais seguros numa instituição ou numa clínica que preze, né, por um adequado gerenciamento de riscos, que tenha uma assessoria jurídica, porque eles vão entender ali, vão se sentir mais seguros, essa credibilidade, essa satisfação certamente vai aumentar. Então, esse é um ponto muito favorável para qualquer instituição. E o resgate da imagem e da valorização da profissão médica. Então, visto isso tudo, visto toda essa complexidade, imaginem tudo isso em um cenário novo, né? Em uma pandemia onde os médicos estão na linha de frente de uma realidade impensável, onde os pacientes também, né, vêm vivendo situações impensáveis. Imaginem os reflexos disso tudo agora e no pós-pandemia. São diversos questionamentos que vêm chegando até nós. Os médicos, os profissionais, os pacientes estão precisando de orientações nunca antes pensadas. A questão, né, de muitos médicos tendo que trabalhar na linha de frente, não tem equipamento de proteção adequada, o que fazer. Então, são diversos questionamentos, é um cenário novo e torna-se mais do que nunca imprescindível para todos os médicos e instituições o correto gerenciamento das situações de risco que possam levar a demandas ou processos judiciais e, principalmente, que possam levar a danos, né, nos pacientes e ao sistema como um todo. Então, fico feliz de fazer parte desse evento e agradeço a todos por terem me assistido até aqui.